Só para anotar aqui. Seguinte, o padrão não é o que a The Economist considera ou não. Você pode considerar The Economist. Eu não considero. Eu tenho olhos e ouvidos para ver o que é uma democracia e o que não é. E eu sei que nos Estados Unidos não dá para comparar o grau de democracia com o Brasil, porque eu vivo nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu sei que não há nenhum político preso por conta das suas opiniões. Eu sei que não há nenhum jornalista com problemas por causa das suas opiniões. Eu sei que a população critica abertamente todas as ações do governo, sendo de direita ou de esquerda, e ninguém tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o americano tem problemas com o seu sistema eleitoral, mas tem tentado discutir e aprimorar. O americano que achou que a eleição de 2020 foi roubada, e de fato foi, modificou em mais de 30 estados a sua legislação eleitoral para ter um sistema melhor em 2024, que trouxe de volta o Donald Trump ao poder. Então, eu não me baseio por ranking da Economist, eu me baseio pela minha vida real. A discussão é, você pode falar livremente? Pode. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode. Você tem político preso de oposição? No Brasil tem, nos Estados Unidos não. Os jornais falam livremente? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Demori. Vai sair essa semana a continuação da Vaza Toga, tá? A continuação da Vaza Toga. A primeira parte foi publicada pelo seu colega e fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, que é um jornalista muito respeitado. A primeira parte foi publicada por eles. Subitamente, a publicação parou, sendo que havia 6 gigabytes, teoricamente, de arquivos para serem verificados. Depois disso, outro jornalista internacional teve acesso ao material e procurou o Estado de São Paulo, publicou diversos veículos, Poder 360, Metrópolis, Veja, publicou um monte de veículos e todos se recusaram a publicar a continuação da série de reportagens porque tiveram medo de publicar reportagens assinadas por um jornalista internacional sobre o Alexandre de Moraes. Você quer matar vocês de pavor aqui? Eu pedi começar a passar um slideshow sobre a live que o argentino fez mostrando as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Eu nem vou fazer isso, Vilela, porque eu adoro a inteligência artificial e não quero que vocês sejam derrubados, porque agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês também podem ser responsabilizados pela opinião de entrevistados. Eu sei que você talvez nem saiba disso. Não, isso já caiu no STF, Paulo, só a título de informação. Você não precisa... caiu parcialmente. Você não precisa saber se você vive do ranking da The Economist para você saber se você vive numa ditadura ou não. É só ver se as pessoas têm medo de falar. A gente tem uma oposição que começou a bater no Lula porque viravam para mim no privado, no WhatsApp, e falavam assim, não, a gente não pode falar no Alexandre de Moraes, senão ele vem e faz operação da Polícia Federal em cima de mim. A gente tem um presidente da Câmara que não vota um projeto de anistia porque tem medo, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. Então não precisa do ranking da The Economist. Só para deixar claro em relação a esse ponto. Depois a gente pode discutir aquele ponto que você estava discutindo sobre inocência ou não do Bolsonaro. Fechar rapidamente. Só fechar porque a gente vai pular de assunto. Isso, vamos tirar o ranking da Economist, relatório do Departamento de Estado, publicado anualmente pelos Estados Unidos. O Brasil é uma democracia e o principal problema do Brasil é violência policial. Violência policial. Aqui do Trump vai ter viés, então é isso? Se o outro tem, esse tem também. Entendi. Perfeito. Eu acho que não. Eu acho que o do Trump vai estar correto e o do Biden tem viés. Claro. E antes de passar para a pergunta do Diogo, só para pontuar que o Glenn esteve aqui e ele realmente falou, eu não sei se você assistiu essa entrevista, Demori. Não vi. Que ele falou que fez várias apurações, vários trabalhos com esse vazamento de informações e ele nunca teve tanto medo quanto esse do Vaza Toga também. Então é uma opinião que ele colocou. Palavra do Glenn aqui. Diogo, é contigo. Tá. Eu vou querer dar um passo adiante aí na sabatina, mas partindo desse ponto, tá, Vilela, o Paulo e Eduardo, vocês falaram, né, há pouco na entrevista que vocês começaram as conversas pedindo sanções para Moraes e sabiam que havia possibilidade de ter sanções, que essa seria a última instância, a última cartada, digamos assim, nas palavras do Paulo, né? No entanto, o que aconteceu foi o contrário, né? A primeira cartada foram as tarifas do Trump e só num segundo passo vieram aí a revogação do visto americano para o Moraes e para outros ministros do STF, né? A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos, mas eu queria fazer uma pergunta bem objetiva e prática para o Eduardo e para o Paulo, porque agora, nesse momento, empresários, setores empresariais e econômicos do Brasil estão discutindo como reverter essas tarifas que são desastrosas para a economia brasileira e que podem dizimar muitos empregos. Eduardo,
o que os empresários brasileiros, os setores produtivos do Brasil podem fazer para convencer o governo americano a reverter ou suspender essas tarifas? Muito simples. Eles podem se organizar, bater a porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, e eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu queira pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né, ampla, geral e restrita. Ampla, porque tem muito mais do que o pessoal do 8 de janeiro sendo perseguido. Né? Tem a juíza Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, várias outras pessoas que não têm relação com o 8 de janeiro e que sofreram, né, com Alexandre de Moraes, pessoas inclusive desmonetizadas, lembro lá em 2021, pelo TSE, do ministro Salomão. Então, esse seria um excelente primeiro passo. E o presidente Hugo Mota já falou que ele gostaria, né, antes da eleição dele, ele falava abertamente, que seria uma pauta que ele colocaria em votação. Porque ele, assim como o Arthur Lira, falava, né, olha, o plenário é que tem que ser o senhor das decisões. Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste. A Polícia Federal bateu lá. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então, isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito. Temos que resolver essa crise antes do comercial. Então, se o STF conseguir retornar para sua casinha, né, retornar para sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Então, entenda que nós temos que resolver a questão institucional antes. Né? Não vai adiantar fazer comissão, né? A nossa embaixadora ela sequer é recebida aqui no State Department, inclusive diga-se de passagem, né? Já que a gente estava falando de embaixador anteriormente, Delmori, a embaixadora ela veio dar um piti no State Department quando teve a visita do David Gamble Jr. junto com o Ricardo Pita, né? O David Gamble Jr., que é o coordenador para sanções do State Department, quando eles vieram visitar o Brasil, tiveram várias agendas, inclusive com autoridades do governo, e a embaixadora foi dar piti no State Department. Essa é a pessoa que acha que agora vai ter condição de sentar à mesa e negociar. E pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso. Por favor, se querem resolver o problema, e aí eu falo, né? Eu acho que o Lula não quer, porque ele deve estar adorando, ele está vendo uma oportunidade de resgatar a popularidade dele, emplacar uma nova narrativa, como se agora, da noite para o dia, tivessem se transformados em patriotas e até defensores do agro, que outrora era fascista. Né? A nossa embaixadora deu um piti lá no State Department, agora querem colocar o Geraldo Alckmin, só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera, porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Você Eduardo, não se recorda agora... quando que o presidente Trump ele recuou com relação a uma medida dessa? E o Trump ele saiu vitorioso em todas as disputas que ele entrou, seja no Irã, né, seja no Canadá com o Trudeau, da questão da migração, seja com o México, na apreensão recorde de fentanil, que veio depois das tarifas do Trump. Então, o Trump não perdeu nenhuma até hoje. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional. Mas, Eduardo, você não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? Acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são todos os países? Quais são todos os países? Canadá. Onde Canadá. mais? México. Onde mais? México se fortaleceu. México Petro se fortaleceu. Não, México já estava liderando. Se fortaleceu brutalmente. Petro se fortaleceu brutalmente, estava quase acabando o governo, deixando. Mas Petro não chegou à eleição. Petro não pode se reeleger. Não, mas o sucessor ia perder e subiu um monte na pesquisa, vários países.
Mas o que está acontecendo... Você só citou o Canadá. Groenlândia com a questão da Groenlândia também. Eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão... Vamos lá, dá a sua verdade pra gente, então. As pessoas... Vamos lá. Vamos sim. Etiquetas. Vamos lá, me mostra como é que é etiqueta. Quantas vezes você vai me interromper? Vamos lá, Paulo. Tô comendo jujuba, pode falar, Paulo. Continua comendo jujuba, então. Isso. É importada, não? Não, a gente não tá com essa... Produção nacional. Produção nacional. Isso. Prejudicada agora com as tarifas, inclusive. Importante. Exato. E depois o Eduardo completa. Isso. Então, vamos lá. O exemplo que você está citando é o do Canadá, do poliédro. Né? No primeiro momento, é fato que o Trump atrapalhou a eleição do poliédro. Só que a eleição estava acontecendo durante a treta. No Brasil, a gente tem eleição no ano que vem. Você teve num primeiro momento... Olha que coisa interessante. Eu vou pegar a pesquisa da Quest, e com o nariz aqui torcido, porque eu não confio muito em pesquisa da Quest, né? Pesquisa do Instituto Rede Globo, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos pegar o dado da Quest. Imagina como é que é no mundo real. No dado da Quest, a aprovação do Lula subiu 3 pontos no momento inicial do negócio. No restante do Brasil, se você pegar todas as regiões do Brasil, todas elas, o Lula não subiu em nenhuma delas. Isso eu tenho que dizer aqui, a Rede Globo falando o dia inteiro, fazendo jornalismo porco que eles fazem, e é por isso que os podcasts estão bombando, porque a Globo desistiu de fazer jornalismo de verdade. Então, jornalismo porco da Rede Globo, William Bonner fazendo a vergonha que ele faz, o dia inteiro da Globo News fazendo aquele chorume. E aí, com isso e mais, uma fortuna, robôs, uma fortuna de impulsionamento pela Rede Globo, pelo PT, perdão, nas redes sociais, o maior gastador depois do governo em impulsionamento de postagem, segundo o próprio jornal o Globo, olha que coisa, foi o PT. Com isso, o Lula só conseguiu